Oi, meus amados, minhas amadas aqui do nosso canal A Bíblia, Logos e Rema. Estou muito feliz em poder estar aqui trazendo para você o comentário da lição de número 4, que vem com o título A Provisão de Deus no Monte do Sacrifício. Deixe aí embaixo a sua curtida e você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Você que está aqui pela primeira vez no nosso canal, se inscreva no nosso canal para você estar recebendo todas as nossas lições semanalmente. E Deus vai estar nos abençoando. Ajude o nosso canal a crescer, divulgue nas suas redes sociais, compartilhe todos os nossos vídeos para que Deus possa estar abençoando o nosso trabalho e assim possamos estar levando a palavra de Deus. O nosso texto áureo de hoje nos diz o seguinte: E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Gênesis capítulo 22, versículo 8. E a nossa verdade prática nos diz: a declaração de Abraão se cumpriu plenamente quando Cristo morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. Meus amados, nós temos aqui hoje uma lição muito importante, falando sobre a provisão de Deus no Monte do Sacrifício. Então nós vamos estudar a respeito da prova mais difícil enfrentada pelo patriarca Abraão. Ele que durante anos teve que enfrentar a crise da esterilidade de sua esposa e teve que esperar anos e anos até que a promessa de Deus cumprisse da chegada do seu herdeiro. Então, agora, o Deus que de forma milagrosa lhe concedeu um filho já na velhice, agora pede o seu filho em sacrifício. Nisso Abraão foi provado, porém ele saiu vitorioso porque ele depositou no Senhor a sua confiança. Então nós veremos também nessa lição que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, morreu em nosso lugar para a nossa salvação. Porque quando Abraão estava para sacrificar Isaque, surgiu então um cordeiro substituto. Deus estava apenas provando a fé de Abraão, para saber do seu amor, da sua fidelidade. Então, meus amados, em meio à provação, Abraão não duvidou do poder de Deus, não duvidou da provisão de Deus, não duvidou do poder sustentador de Deus. O nosso Deus, ele provê, ele prepara tudo, ele tem tudo sob controle. Então, o Senhor pediu a Abraão seu filho, mas Deus não estava interessado em que fosse até ao final aquele sacrifício. Deus apenas queria saber se Abraão teria colocado Deus realmente em primeiro lugar na sua vida. E o que nós devemos fazer é colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. O nosso primeiro tópico, ele nos diz o seguinte: fé para subir o monte do sacrifício. Meus queridos, muitas vezes, quando é o momento de subir o monte do sacrifício, nos falta fé. Abraão faz parte da galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11, e lá ele é conhecido como o pai da fé. A prova a que Abraão foi submetido parece um paradoxo diante de Deus. O Deus que ama e que jamais aceitaria um sacrifício humano, agora pede alguma coisa fora do comum. Nós já falamos numa lição anterior que as coisas de Deus são inusitadas. Então, meus amados, o sacrifício humano não era aceito, era praticado pelas religiões pagãs e era abominável ao Senhor. Mas Deus desafiou Abraão para saber da sua lealdade e do seu amor. Em outras ocasiões, nós sabemos que Abraão realmente falhou como homem, desobedeceu a Deus, mas Deus não o abandonou e nem Abraão abandonou a Deus. Deus via em Abraão uma qualidade que era superior às fraquezas. Então nós precisamos ter algo que seja superior às nossas fraquezas, às nossas quedas, aos nossos fracassos. Então Abraão precisava aprender a depender de Deus. As dificuldades e provações fizeram com que Abraão desenvolvesse uma intimidade maior com o Senhor.
Abraão já havia experimentado alguns momentos de frustração, amargura, que fizeram ele avaliar melhor as suas decisões para com Deus. O segundo item desse tópico é no limite da capacidade humana. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele declarou: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Então Deus, ele tem para nós o escape. A tentação vem, mas nós podemos suportar. A prova que Abraão fora submetido fez com que ele chegasse ao máximo de sua capacidade espiritual e emocional. Não poderia haver uma prova tão terrível, tão difícil de ser suportada como essa, meus amados. E o terceiro item nos fala um pedido difícil. O pedido de Deus parecia ser ilógico, impróprio, irracional, impossível de ser aceito. Deus havia pedido em holocausto o seu único filho, o filho da promessa. Nós temos a impressão de que Deus estava pedindo a devolução de algo que dera ao seu amigo, o Abraão. Porém, Abraão estava decidido e em momento algum ele negou a obedecer a Deus. Quantas vezes, em meio às dificuldades e provações, dizemos para Deus que não podemos obedecer, que não dá mais, que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que não suportamos, que não aguentamos. Mas vamos suportar, vamos resistir, vamos aguentar, porque Deus, Ele não quer o nosso mal. Ele nos prova para que nós possamos conhecer a Ele cada dia melhor. O nosso segundo tópico, meu caro professor, nos diz o seguinte: provação no monte do sacrifício. Primeiro, preciso de fé para subir no monte do sacrifício. Segundo, tem provação no monte do sacrifício. Esses três elementos eram a essência da prova a que Abraão estava sendo submetido. O primeiro elemento era o seu amor para com Deus. O Senhor queria provar se ele estava em primeiro lugar no coração de Abraão. Deus tem que estar em primeiro lugar em nossos corações. Abraão amava seu filho Isaque, mas obedecendo a Deus, deixou claro que era o Senhor que ocupava o primeiro lugar em sua vida. O segundo elemento era a obediência. Abraão prontamente obedeceu ao pedido que o Senhor lhe fizera, mesmo não compreendendo o porquê de tal petição. Abraão não sabia por que Deus estava pedindo seu filho, mas ele obedeceu. O terceiro elemento envolvido nessa prova era a fé. Se antes, em algumas circunstâncias, Abraão vacilou, como no caso de ter um filho com Agar, agora ele já estava maduro, pelas crises que ele havia passado, pelas provações, e ele confia plenamente em Deus. Abraão confiou em Deus de tal forma que ele acreditava que Deus seria capaz de operar o milagre. Talvez até mesmo das cinzas ele trouxesse o seu filho de volta. O segundo item desse tópico é o clímax da prova, ou seja, o ponto máximo. Depois de 3 dias de viagem, Abraão, Isaque, os moços estavam chegando já à terra de Moriá. Então os moços ficaram ali ao pé do monte. Abraão e seu filho tomaram a lenha e o cutelo e subiram ao monte do sacrifício. Esse é o ponto máximo da prova. Às vezes nós aguentamos a prova até certo ponto, até certo limite, mas não chegamos ao ponto máximo da prova. Na subida, eles conversando, Isaque já sabia que para sacrifício precisava de um cordeiro, mas Isaque não sabia como seria feito o sacrifício porque faltava o cordeiro. E ele então pergunta ao pai: onde está o cordeiro para o holocausto? Ou hora difícil para o pai. Mas Abraão, de forma incisiva e confiante, ele responde: Deus proverá para si o cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então o ponto máximo da prova é o momento em que ele tem que enfrentar ali a indagação do seu filho e responder de forma incisiva, com firmeza, com fé,
com confiança na provisão de Deus. Esse é o nosso Deus, a provisão que estamos estudando esse trimestre. E o terceiro item desse tópico é o momento decisivo da prova. A prova ela tem o ponto máximo, mas ela tem um momento decisivo, que é onde há uma intervenção de Deus. O caminho, meus queridos, da obediência pode parecer mais difícil, mas não impossível. Porque Deus age no momento certo. O pai e o filho chegaram no local do sacrifício. Abraão conhecia a fidelidade de Deus e por isso não desesperou. Isaac era obediente, conhecia o seu pai, tinha intimidade, era um menino servo de Deus. Ele aceitou ser amarrado, deitou sobre a lenha, sobre o altar, aceitou ali a submissão para ser oferecido em sacrifício pelo seu próprio pai. E quando Abraão levantou a mão com o cutelo para imolar o seu filho, o anjo do Senhor bradou forte e não deixou que ele o fizesse. Bem perto deles havia um cordeiro substituto. No momento decisivo da sua prova, meu amado, minha amada, Deus tem para você uma provisão. Deus tem para você um socorro. Deus tem para você uma saída. Nessa intervenção estava prefigurado Jesus. Que na intervenção do anjo para Abraão, foi a intervenção de Deus para a humanidade. Quando você e eu estávamos perdidos, condenados, irremediavelmente perdidos, o Senhor interviu e Jesus foi o nosso cordeiro substituto para nos salvar, para morrer em nosso lugar. E ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o nosso terceiro tópico, ele vem com o título Jesus, o Cordeiro de Deus, no monte do sacrifício. Primeiro item, o sacrifício do Cordeiro de Deus. O Deus que proveu um cordeiro para substituir Isaac no monte do sacrifício é o mesmo que enviou seu filho para nos substituir na cruz do Calvário. Deus entregou o seu cordeiro, ou seja, Jesus, o seu filho, para morrer por nós. O sacrifício de Jesus foi necessário para o perdão dos nossos pecados. Como eu disse, você e eu estávamos condenados, mas então ele foi o nosso cordeiro substituto. O segundo item desse terceiro tópico nos diz a reconciliação mediante o sacrifício do cordeiro. Então, meus amados, o sacrifício de Jesus nos reconciliou com Deus. O sacrifício de Jesus Cristo foi o único e definitivo meio para a nossa reconciliação com Deus. Jesus, o Cordeiro de Deus, é o autor e consumador da nossa fé. Sem ele, nós estaríamos condenados, perdidos, longe de Deus, destinados ao inferno. Mas temos um Criador que nos ama e que não negou em dar o seu unigênito para que tivéssemos a vida eterna. E daí então vem aqui o nosso terceiro ponto, a justificação mediante o Cordeiro de Deus. Jesus, o Cordeiro de Deus, assumiu o castigo que era nosso. Ele tomou sobre si a nossa condenação. Já diz o profeta Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Na cruz, Cristo cumpriu a nossa pena, justificando-nos perante o Pai. Ele nos libertou da lei do pecado. Uma vez livres e justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, meus queridos, nós sabemos que o nosso Deus é o Deus que provê no monte do sacrifício. Creia que Deus provê todas as nossas necessidades em